Meu irmão em Cristo, a paz do Senhor. Para mim é uma satisfação em gravar mais um vídeo, mais uma mensagem da palavra de Deus para alimentar os servos do Senhor que escutam meus vídeos. Para todos vocês, meus irmãos, que amam a minha mensagem no meu vídeo, escutam a mensagem no meu vídeo, eu saúdo vocês, mando um abraço fraternal para todos vocês. E além de vocês ouvirem a mensagem falada por mim em meus vídeos, vocês deixem seus comentários. Então, muito obrigado. Deus recompensa vocês e continue escutando meus vídeos, porque eu não falo a palavra de Deus embasada na palavra do Senhor, nos textos bíblicos. Não vou usar a internet para falar miolo de pote para os irmãos sem o respaldo bíblico, sem convicção do que estou falando, com a aprovação da palavra de Deus. Falo a palavra do Senhor tendo a sua aprovação. Graças a Deus. Tenho convicção do que estou fazendo. O tema de hoje é um tema muito simples. Deus resolve problemas de crente. Muito simples. Deus resolve problemas de crente. Para a nossa meditação e explanação desse tema, passa a ler 2 Reis 4, e versículo 1 e 2. É o bastante. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aleluia. A palavra de Deus é muito poderosa. É a razão pela qual nós estamos de pé. Por conta da palavra de Deus. Graças a Deus. Essa história dessa mulher, dessa viúva, é muito importante. Eu admiro muito. A lealdade, o preparo, o equilíbrio, a vida espiritual, moral, social dessa mulher. Muito importante. Ela tomou uma atitude correta. Ela tomou uma atitude correta. Bom seria que todos os cristãos, todos os crentes em Jesus Cristo, agissem como essa mulher, essa viúva, agiu. Seria muito importante. Aleluia.
Primeiro, ela procurou a fonte certa. Versículo 1 do texto lido. Ela procurou o homem de Deus. No seu problema, na sua aflição que ela estava passando, vendo qualquer momento seus dois filhos saindo, sendo levados como escravo pelo credor, ela correu e foi ao homem de Deus. Ela não foi a nenhuma outra pessoa. Não foi a nenhuma pessoa rica do lugar, da sua região onde ela morava, da sua cidade, para conseguir dinheiro para pagar a dívida, para seus dois filhos não serem levados escravos. Não foi pedir dinheiro a ninguém. Ela foi diretamente ao homem de Deus. É por isso que é necessário um pastor como eu e outros ter testemunho, ter caráter, ter vida, ter confiança dos membros da igreja. Isso é indispensável ao pastor. Ele ser um homem de confiança da igreja. A igreja vê nele qualidade cristã. Vê nele hombridade espiritual, ministerial, aonde as ovelhas confiam, tem condição de confiar e recorrer a ele, seus problemas. Depois de Deus. Ela foi ao homem de Deus. E ela disse a ele: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos ou escravos. Ela foi a fonte certa. Quando você tiver um problema, estiver passando num problema difícil, meu irmão, se você não confia em levar seu problema ao seu pastor, mas dobre seu joelho no seu quarto e leve o seu problema a quem pode resolver. Se seu pastor for um homem de confiança e gosta de ajudar as ovelhas do Senhor, tudo bem, vai ele. Se não, entra para o teu quarto, faça como Jesus falou aqui em São Mateus. Veja como é que diz. São Mateus, capítulo 6 e verso 6. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará, ou seja, resolverá teu problema. Faça isso. Recorra à fonte espiritual. E Deus resolve o teu problema. Que Deus é o nosso Pai celestial. É amigo. Aleluia. Segundo, ela foi sincera ao homem de Deus. Versículo 2.
O homem de Deus, o profeta Eliseu, perguntou: o que é que você tem em casa? Disse: não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Quando ela disse não tenho nada, estava se referindo à abundância de condições financeiras, a dinheiro, as condições para pagar a dívida. Se não tenho nada, só tenho uma botija de azeite. Querendo dizer para que vai dar. Se eu vender, para que vai dar? Por pagar a dívida, para meus filhos não serem levados cativos, escravizados. Ela foi sincera. Mas tem crente que não é sincero. Até para Deus mesmo ele nega a sinceridade. Não joga, não abre o coração e não despeja diante de Deus todos os seus problemas. Porque acha que é botar Deus no canto da parede, é exigir demais. Temos liberdade, irmão. Temos liberdade. Não tem homem que ponha Deus no canto da parede, não. Isso é conversa, invenção do diabo que inventaram para te amedrontar, te afastar do caminho correto, para tu não ires a Deus com o teu problema, clamar, pedir. Qual é o homem que põe Deus no canto da parede? Quem é o homem? Ele é quem põe o homem no canto da parede. Temos liberdade de dizer a Deus o que nós desejarmos, pedir o que nós precisamos. Temos liberdade. Ela foi sincera. Só tem uma botija de azeite. Devemos ser sinceros, dobrar nossos joelhos e ser sincero a Deus. Olha, meu Senhor, eu quero assim, assim e assim. Eu desejo assim. É assim que eu quero. Aos 2 cegos de Jericó, Jesus disse, eles clamando, Jesus disse: o que é que vocês querem que eu vos faça? Eles responderam: queremos ver. Temos que ser sinceros. Pedir a Deus aquilo que nós precisamos. Sem receio, sem medo. Ele é nosso Pai, temos liberdade. Esqueça aquela história mentirosa, maligna, que criaram, que eu não mereço nada, eu só mereço sofrer. Isso foi o diabo que criou. Você merece, você é filho de Deus, você merece receber todas as bênçãos. Você é herdeiro, você é uma herdeira, você é o herdeiro de tudo quanto é de Deus. Somos filhos, você é filha de Deus. Os filhos têm direito de tudo quanto é do Pai. Por lei. Por que você não tem direito? Clame a Ele. Seja sincero, vai e diga a Ele o que você quer. Não fique fazendo arrudeio, não. Despeja dos pés de Deus todo o teu problema. É assim. Ela disse: tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Aleluia. Desculpa. É interessante que o homem de Deus, quando ela disse isso,
o homem de Deus automaticamente lhe disse: vai, toma muitos vasos emprestados, aleluia. Toma muitos vasos, não poucos, muitos. Entra tu e teus filhos para dentro do quarto, tranca a porta e vai enchendo os vasos. Isso foi a receita do homem de Deus. Quando o crente põe em prática a receita de Deus, ele prospera. Quer na vida espiritual, quer na vida ministerial, quer na vida familiar, na vida social, na vida trabalhista, prospera em tudo. Quando ele põe em prática a receita de Deus. A prova disso foi os discípulos, no capítulo 5 de Lucas, antes de Jesus ser morto. Jesus disse: vai ao mar, lança a rede. Mas se eu trabalhar a noite toda, não pegamos nada. Vai ao mar, lança a rede. Eles foram, segundo a tua palavra, nós vamos. E foi muito peixe que eles pegaram. Puseram em prática o que Deus mandou, a receita de Deus. Em João 21, capítulo 21, versículo 1 por diante, Jesus já estava ressuscitado. Já tinha morrido, estava ressuscitado. Discípulos passaram a noite todo dia pescando, não pegaram nada. Voltaram de manhã. Jesus estava na beira da praia. De longe, Jesus perguntou, mais ou menos 100 metros deles: filhos, tem alguma coisa para comer aí? Disse: tem não, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Disse: lança a rede à direita. Eles jogaram a rede à direita e foi muito peixe. Se não tivesse posto em prática a receita de Deus, teria pego peixe? É por isso que muitos crentes sofrem, viu? Talvez você está sofrendo por conta disso, porque não põe em prática a receita de Deus. Deus tem mandado tu fazer algo, tu não tem feito. Não tem posto em prática o que Deus tem mandado fazer, quer na vida material, quer na vida espiritual. Está pagando o preço. Aleluia. E outra coisa, a mulher foi e conseguiu os vasos que ela queria. Eu pergunto a você, por que ela conseguiu os vasos com a vizinhança? Era porque ela tinha uma vida separada do vizinho? Uma vida isolada do vizinho? É porque não tinha paz com o vizinho? Ela tinha uma vida de comunicação com a vizinhança e tinha paz com todos. Como fala o escritor em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Paz com a vizinhança. Aí eu pergunto a você, você tem paz com o seu vizinho? Você tem paz com o seu vizinho? Você tem paz com os colegas do trabalho? Você tem contato, se comunica com eles? Ou você é desse exaltado que eu sou crente, o crente não é para conversar sem comunicar com nenhum pecador? Você tem esse espírito? Então, na hora que você precisar de algo, você não vai encontrar.
O crente não deve se envolver com as práticas miseráveis do pecador, mas temos que se envolver com eles, para poder assim ganhá-los para Jesus. Jesus vivia misturado com os pecadores. Por isso que ele conseguiu muita coisa para o reino dos céus. Tu tem paz com a vizinhança? Se comunica com o teu vizinho? Ou és um crente isolado? Se considera muito santo. Muito santo. Cuidado para não colocar você dentro do altar. Para não se comunicar com ninguém. Essa viúva se comunicava com sua vizinhança e tinha paz com elas. Essa foi a razão dela adquirir os vasos. Como o homem de Deus mandou. Ela não mostrou nenhuma dificuldade ao homem de Deus a respeito dos vasos, para adquirir os vasos. Porque ela não mostrou nenhuma dificuldade. Porque ela tinha paz com a vizinha, sabia que ia conseguir. Você tem paz? Seu vizinho? Tem contato com eles? A Bíblia diz: segue a paz com todos. Se quiser ir para o céu. Se quiser ser arrebatado. O arrebatamento da igreja. Aleluia. Ela conseguiu com toda facilidade os vasos. É assim. Temos que fazer paz e se comunicar com a vizinhança da gente, nossa vizinhança. Não faça com um presbítero que eu conheci. Ele trabalhava numa empresa e no setor que ele trabalhava, chegava de manhã para o trabalho, dava bom dia ao povo, os seus colegas. Pronto. Só era que ele falava com os colegas de manhã. Bom dia, acabou. Os colegas não eram crentes. Eu digo que eu sei. Ele mesmo me falou. Pensando que estava fazendo a coisa muito correta. Eram as palavras que ele dava com os colegas de trabalho não crentes. Era bom dia e findou-se. Que situação. Como é que um crente desse tem condição de atrair, ganhar as almas para Jesus? Seja desse não. Seja igualmente a viúva. Comunicativa com a vizinhança e vivia em paz com elas. Na hora que precisou da sua vizinhança, conseguiu o que ela queria. Será que você consegue o que você precisar com sua vizinhança? Você consegue? Tem certeza? Aleluia. Quarto, atitude dessa mulher. Fez segundo as palavras do profeta. Ela não fez mais nem menos. Do jeito que ela recebeu a receita de Deus, lhe dada pelo homem de Deus, pelo profeta Eliseu, ela cortou. Ele riscou e ela cortou. Não aumentou nem diminuiu. Versículo 5. Partiu, pois,
dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Do jeito que ele ordenou e lhe ensinou, ela fez. Conseguiu os vasos, entrou para o quarto com seus filhos, trancou a porta e Deus começou a operar. Não fez diferente. Não faça diferente da receita que Deus tem lhe dado. Vamos estar e viver na direção do Senhor. Só seremos felizes e abençoados se nós vivermos dentro da vontade do Senhor, andarmos conforme a sua determinação. Deus risca o caminho e nós devemos andar por ele. Aleluia. Não devemos sair do lugar. Quando a pessoa sai do lugar determinado que Deus deixou, colocou, tem prejuízo. Trabalhei no Amazonas como missionário, entre os caboclos e índios. Em uma das tribos, um casal de índio foi para o roçado. E lá apareceu um veado. Ele disse à sua esposa, fica aqui que eu vou matar o veado de tiro. Ela estava com a espingarda. Saiu atrás de veado, ela saiu do lugar que ele deixou, ele não sabia. Ele cercou o veado e atirou no veado. Errou o veado, mas a bala pegou nela. Na mulher. Por quê? Porque saiu do lugar. Cuidado. Não sai do lugar porque a bala do inimigo lhe pega. Os projéteis do inimigo lhe alcançam. Se sair do lugar. Essa mulher não saiu do lugar. Ela fez como Deus determinou através de profeta. E o resultado foi uma bênção. Todos os vasos que ela adquiriu com a sua vizinhança se encheram, ficaram cheios. Todos. Aleluia. Todos eles foram cheios de azeite. E não encheu mais ainda porque não tinha mais vaso. Quando ela pediu vaso mais ao filho, ele disse, acabou-se, mãe. Aí o azeite também parou, porque não tinha mais vaso. É assim que Deus faz com um crente obediente. É assim que Deus faz com um crente fiel. Que obedece e põe em prática essa receita que Deus lhe dá. Não é desses crentes que não põe em prática a receita de Deus, mas quer que Deus enche ele de bênção, de vitória. Nunca. Aí fica falando. Fique satisfeito. Temos que estar na direção de Deus, na vontade que Deus quer e no lugar que Deus nos colocou. Devemos permanecer. Aleluia. Quinto, atitude dessa mulher. Quinto, fez-se então homem de Deus. Depois da vitória alcançada, depois que adquiriu a bênção, está de posse da vitória, ela voltou ao homem de Deus, foi dar o relatório do que Deus tinha feito. Viu aí? Que qualidade de crente?
Que qualidade de crente? Voltou e deu relatório. Tu faz assim? Deu relatório. Ela não fez com os nove doentes que Jesus curou. Era 10. Jesus curou os 10. Só um voltou para agradecer. Vou dar o relatório. 9 sumiram. Não devemos fazer isso. A mulher, a viúva, voltou e deu relatório ao homem de Deus, ao profeta. Veja o que foi que ela disse. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Relatou tudo o que Deus fez com ela. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. É assim que o cristão verdadeiro deve agir. Deve agir dessa maneira. Isso é qualidade. Queremos ser arrebatados na hora do arrebatamento da igreja, que está acontecendo a qualquer momento. Mas temos que ter qualidade de cristão. Temos que ter qualidade. Temos que ter uma vida dessa maneira. Receber a bênção e dar vitória, o relatório. Tem crente, pede muito na oração à igreja, aos irmãos. E pede em oração também a Deus. Pede a Deus em oração as vitórias, a bênção. Mas quando recebe, ninguém sabe o agradecimento dele. Não vai agradecer. Teve um irmão que disse a mim, pastor, ora por mim para que Deus me dê condição de eu terminar de ajeitar minha casa, para que eu tenha um dinheiro preso para sair. Eu disse, vou orar, e o dinheiro vai sair. Comecei a orar. Poucos dias o dinheiro saiu. Eu só soube que ele tirou esse dinheiro porque eu vi a casa pronta. Aí eu perguntei. Não me deu relatório. Uns 3 já tomaram esse caminho. Já tenho experiência dessa. Uns 3 deram isso. Aí eu fiquei orando, mas já tudo resolvido. Eles já depois da vitória. Mas não me disseram nada. A coisa é séria. Cristão servo de Deus, crente tem que ser sincero em tudo. Ter qualidade em tudo. Para poder morar no céu. Graças a Deus. Então vamos proceder como essa viúva procedeu. Ela procedeu dignamente. Dentro do modelo de Deus. Vamos proceder dessa maneira? Não é somente você não. Eu também. Falar é fácil. Agora viver o que fala, eu tenho que viver o que estou falando. Aleluia. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Te agradeço. Em nome de Jesus, amém.